A fé cega no corpo governante da Torre de Vigia conduz à perdição. Essa é a realidade. Raymond Franz, ex-membro do corpo governante, relata que ouviu um ancião dizer o seguinte: igual a um papagaio, eu repito o que o corpo governante diz. Igual a um papagaio, eu repito o que o corpo governante diz. Veja o que disse esse ancião. Isto foi dito com evidente orgulho, por quais razões não pude entender. Nunca pensei que fazer papel de papagaio pudesse ser visto como um feito de grande mérito, disse Raymond Franz. Então, realmente, fazer um papel de papagaio, que mérito tem nisso? O papagaio só repete o que ouve. O papagaio não tem inteligência. Veja bem essa aqui. Em uma assembleia de circuito das Testemunhas de Jeová, o superintendente de circuito, Bert Thompson, ele ergueu uma publicação da Sociedade Torre de Vigia que tinha a capa verde. E então falou: se a sociedade me dissesse que este livro é preto em vez de verde, eu diria: sabe, eu podia jurar que era verde, mas se a sociedade diz que é preto, então é preto. Então veja o nível de cegueira desse povo. Quer dizer que ele está com o livro verde, mas se a sociedade disser que esse livro não é verde, que esse livro é preto, aí ele vai passar a dizer que o livro é preto. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso foi relatado pelo Raymond Franz no seu livro Crise de Consciência. Vocês podem ver na página 355 e 379, onde faz a comparação com o papagaio e faz a comparação com o livro da capa verde sendo preto. Tem fundamento uma cegueira dessa? Um ensino falso, ele não pode ser verdadeiro, somente porque foi falado pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová ou por qualquer outro líder religioso. Se for falso, é falso. Não pode se tornar verdadeiro. Não siga cegamente os ensinos de homens imperfeitos e mentirosos. Provérbios 14, verso 5 diz o seguinte: a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Então quem mente é a testemunha falsa, se desboca em mentira. É o que faz a liderança da Torre de Vigia, né, o corpo governante, e muitos outros líderes religiosos. Só para ter uma ideia, a liderança da Torre de Vigia já mudou de ensino mais de 300 vezes. Então, uma organização dessa não tem crédito. Não podemos confiar num grupo de homens que ensina uma coisa hoje como verdade e amanhã ensina outra coisa. Não pode existir duas verdades. E também Provérbios 14, 25 diz: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então, fuja do engano. Se você notar que está sendo enganado por algum líder religioso, se ele está ensinando alguma coisa que não tem base na Bíblia, fuja, não siga o falso testemunho, porque você vai terminar se dando mal. Falando sobre o anticristo, Paulo escreveu o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Então, aqueles que têm prazer na mentira, Deus entregou para que eles seguissem, então, a mentira, que é a segunda eficácia de Satanás. Então, aqueles que não amam a verdade, que amam a mentira, estão seguindo o anticristo, que é a segunda eficácia de Satanás. Siga a sua própria consciência e o que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade. O que está escrito na Bíblia Sagrada é a verdade. Siga o que diz ela e você então estará fazendo a vontade de Deus. Paulo disse:
Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Porque não come por fé, e tudo que não é da fé é pecado. Romanos 14, 22 e 23. Então, devemos seguir a nossa consciência. Se algo nos diz que é errado, que é contra a palavra de Deus, devemos abandonar. Porque o que não vem da fé é pecado. Então, aquilo que nossa consciência acusa como sendo errado, se nós fizermos, então estamos cometendo pecado, estamos no erro, né? Obedeça ao que foi ensinado por Jesus. Veja o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Então, a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Então, devemos seguir o que Jesus ensinou. Em oração ao Pai, Jesus disse sobre seus discípulos: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, nela nós somos santificados. Porque a palavra de Deus, sendo a verdade, ela nos purifica e nos livra de todo engano. Obedeça a palavra de Deus e sua consciência. Não seja como um papagaio que só repete o que ouve. Não permita que homens determinem o que você deve crer. Não seja como um cego que é guiado por outro cego. Então não seja como um papagaio. O papagaio só repete o que ouve. E não seja também como um homem cego, que vai seguir outro cego. Porque ambos vão cair no buraco. É o que disse o Senhor Jesus. Pode porventura um cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Lucas 6,39. Então, se um cego vai guiar outro cego, ambos vão cair na cova ou no buraco. Então, não siga cegos ou falsos ensinos. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 5, verso 14. Então, a liderança da torre de vigia é uma liderança de cegos. E quem segue estes cegos também vão se dar mal. Porque um cego guiando outro cego vai conduzir à condenação. Nós sabemos que essa organização já predisse várias datas para o fim do mundo. 1914, 1925, 1975 e para antes de terminar o século XX. Então, todas as previsões falharam, mostrando que são o quê? Falsos profetas. Então, não siga os falsos cristos, os falsos profetas. Leia o que diz a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que usam a Bíblia e usam o nome de Jesus, porque muitos são como lobos em peles de ovelha. É o que Jesus disse. Então é preciso examinar tudo que é dito para ver se está de acordo com a palavra de Deus, né? Examinar todas as coisas e apegai-vos ao que é excelente, ao que é certo, ao que é verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu agradeço muito, que Deus lhe abençoe e até a próxima.